seja bem-vinda à nossa EBD de hoje, onde nós estaremos falando um pouco sobre um problema que cada vez mais está assolando as pessoas, as famílias da nossa geração agora, que é o assunto da depressão. Mas se nós formos ler as Escrituras com um olhar atento, nós vamos perceber que diversos personagens da Bíblia foram acometidos em um determinado momento por um episódio depressivo. Nós podemos observar a vida de Jó, Jonas, Davi, Elias. São personagens, alguns exemplos de personagens que enfrentaram momentos de depressão em sua jornada. Então, a gente percebe que há muito tempo o crente, o servo de Deus, ele pode sim ser acometido de depressão. E depressão não é falta de fé. Depressão não é consequência de um pecado diretamente, mas quando nós formos analisar o tema, nós vamos ver que depressão, ela pode ser causada por diversos fatores, por inúmeras causas. Então seria muito simplista nós reduzirmos a depressão como uma consequência direta de um pecado, ou falta de fé, ou falta da presença de Deus. Nós precisamos desmistificar isso, entendendo que não crentes e crentes podem sim sofrer de depressão. A doença, ela faz parte do pacote do pecado original, assim como sofrer das vistas, ter problemas cardíacos, ter diabetes, pressão alta, enfim, tudo isso veio juntamente no pacote do pecado e a própria morte, Então, o pecado original, o pecado de Adão, ele trouxe ali no seu meio toda sorte de enfermidades, sofrimentos, a morte física e outras consequências mais. Então, nós precisamos entender isso, que a depressão é uma doença mental, assim como nós temos doenças no corpo também. Então é sobre isso que nós estaremos avaliando e refletindo neste momento agora. E como lidar com a depressão, como ajudar alguém que está no processo de depressão. Nós vamos avaliar um exemplo bíblico, que é o exemplo de Elias. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, e lermos os versículos de 1 ao 18. É um pouquinho longo, mas eu creio que é importante nós lermos a palavra do Senhor. O título desse capítulo é Elias foge de Jezabel. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer. E disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou, e eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada, e eu, somente eu restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem.
E ele disse: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu. E se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E somente eu restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: vai, retorna o teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria, e Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. E Eliseu, o filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Israel, Jeú matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. Bem, aqui nós temos a história de um profeta que logo após ter derrotado os profetas de Baal, 400 dele, ao contemplar ali fogo caindo do céu, milagre acontecendo, uma vitória tremenda de 1 para 400, esse é Elias. Após tudo isso, Acabe, que era o rei de Israel, chegou para a esposa dele, Jezabel. Jezabel era da origem de Tiro, e ela adorava Baal, né? Ela tinha outros deuses, e esse casamento contaminou o povo de Israel, porque Jezabel, ela trouxe esses profetas, ela trouxe esse Deus Baal, ergueu ali altar para Baal no meio de Israel e levou o povo a se desviar do Deus verdadeiro, a destruir, né, os altares do Deus verdadeiro e a erigir um Deus a Baal. Esse foi o contexto. E Elias, logo após ter vencido os profetas de Baal com milagres, com fogo, com poderosa mão do Senhor, ele então recebe a notícia de que Jezabel mandou avisá-lo, de que ela iria matar, de que ela iria sim. Quem era esse Elias para desafiar o Deus Baal? E ela iria retirar a vida de Elias. E Elias, que não se curvou diante de 400 profetas de Baal, agora ele teme, ele tem medo de Jezabel, e ele então foge. E ele é acometido por um desânimo, por vamos dizer, um estresse pós-batalha, um estresse pós-adrenalina, e ele então foge, e ele não quer ficar no meio das pessoas, ele se isola, ele deixa o seu servo ali em algum lugar, e ele prossegue no seu caminho sozinho. E ele então, aquele homem, né, que foi usado para derrotar 400 profetas de Baal, ele agora tem medo, e ele tem medo de morrer por Jezabel, e ele pede a Deus o quê? A morte. Deus, já basta, chega, eu quero morrer, eu não quero viver mais. É engraçado isso, né? Ele tem medo de morrer pelas mãos de Jezabel, mas ele pede a Deus que quer morrer. Parece até algo contraditório, mas realmente a depressão, ela traz esses sentimentos de contradição dentro do ser humano. Esse medo, essa vontade de se isolar, esse desânimo, essa desesperança, essa descrença, esse desejo, em última análise, de morrer, de fugir daquela dor, de fugir de todo mundo. E enfim, foi isso que aconteceu com o profeta Elias. E a gente vê então a visão dele sendo afunilada. Ele falou para Deus: só restou eu, que não se dobrou diante dos profetas de Baal. E lá no final do texto Deus fala: eis que há 7.000 que ficaram lá, que não se dobraram diante do profeta, do profeta Baal. Elias não era o único, mas a depressão,
aquele estado impediu que ele olhasse para a situação conforme de fato ela fosse. Então nós percebemos que a depressão, ela é um problema de estado de saúde mental que acomete também o servo de Deus. E eu quero dizer que o crente, ele pode sim sofrer de depressão. O crente, ele pode sim ser acometido. Isso não é falta de fé. Você vai dizer que Elias teve falta de fé depois de ter derrotado 400 profetas de Baal? Aquele homem que viu o grande poder de Deus? Não, ele tinha fé, ele conhecia o Deus que ele servia. E o mais interessante dessa história, quando a gente vê o fim dessa história, Elias que pediu a morte, Deus o levou para o céu, sem passar pela morte. Ele foi elevado às alturas, ele foi elevado para o céu numa carruagem de fogo. Ele não passou pela morte. Você vai me dizer que esse homem, ele era um homem de pouca fé? Ele era um homem pequeno diante de Deus, que ele não conhecia verdadeiramente Deus? Não, isso realmente não combina com a história de Elias. Elias era um homem de fé, mas ele era um homem de carne e osso, como eu e você, sujeito às aflições que nos acometem. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E certamente a depressão faz parte desse pacote de aflição que Jesus já nos alertou que estaríamos suscetíveis, mas que nós tivéssemos sim bom ânimo, recobrasse o nosso vigor, buscássemos a ajuda necessária, porque ele venceu o mundo. E então, voltando para a história de Elias, no final, esse homem que pediu a morte, ele foi sustentado pelo Senhor, ele teve uma experiência surpreendente com o Senhor, e ele saiu daquele estado, e ao final da vida dele, ele não passou pela morte, mas ele foi elevado às alturas numa carruagem de fogo. Quem aqui que não tem alguém da família que já sofreu de depressão? Quem aqui que não tem um conhecido do trabalho, um conhecido da vizinhança, que não seja acometido por depressão? A depressão, no mundo estressante como nós vivemos, ela é uma ameaça constante e real que tem assolado muitas pessoas. E nós vamos ver e estudar aqui quais são as causas da depressão. Nós vamos ver que existem causas físicas, existem causas psicológicas que podem gerar depressão. Depressão é um processo de origem complexo. Não é tão simples assim. É simplesmente estresse. Pode ser. É hereditário? Pode ser. É falta de atividade física? Pode ser. É falta de alimentação saudável? Pode ser. É privação de sono? Também pode ser. Ou seja, há diversas causas que podem desencadear um processo de depressão. E a depressão, ela tem vários estágios. Tem uma depressão leve, que é mais fácil de ser tratada, tem uma depressão que é moderada, e tem uma depressão profunda, que é aquela de desejo de morrer, que é aquela de vontade de se suicidar, no sentido de acabar com aquela dor. Então, há diversos níveis de depressão, e conforme esse nível, varia também o tratamento dessa doença. Então, veja bem, causa da depressão, causas físicas. A ciência já tem detectado as seguintes causas físicas da depressão. Privação de sono, é muito comum ocorrer nas mamães, no puerpério, onde a privação de sono é muito intensa. Muitas mulheres são acometidas, sim, por episódios de depressão em razão da privação de sono. Falta de exercícios físicos também pode causar depressão, o sedentarismo. Efeitos colaterais de determinados medicamentos também pode causar depressão. Determinadas doenças, nós temos, por exemplo, uma fibromialgia, pode desencadear processo de depressão. Nós temos também doenças de câncer em estágio avançado, pode também desencadear um estágio de depressão. Pode ser de origem genética, famílias onde várias pessoas são acometidas por esse mal.
E há também uma ligação entre depressão e a química do cérebro, né? Neurobiológicos, que pode ser curada por medicamentos antidepressivos, que corrige a química do cérebro e então combate os sintomas da depressão. E existem também causas psicológicas, né? Para vocês verem o quanto a depressão é um problema de alta complexidade. Não pode ser resolvido com simplesmente é uma falta de fé, simplesmente você precisa confiar mais. Não. Causas psicológicas, história de vida e relacionamentos familiares, conflitos com os pais, lares instáveis, pais com padrão muito altos ou excessivamente rígidos. Lembrando que o episódio de depressão, ele pode ser seguido a esse conflito ou ele pode desencadear tempos depois também, tá? Mas ele pode ter sim ligação. Crianças que são submetidas à exposição de violência doméstica familiar, né? Ela pode também ter uma predisposição maior a episódio de depressão. Estresse e perdas importantes, perda de emprego, perda de status, uma pessoa que é muito rica e de repente ela perdeu tudo, ficou pobre. Perda de saúde também pode gerar depressão, perda de bens, de entes queridos, por morte, por divórcio ou por separações. Desespero diante de impotência, pensamentos negativos, pessoas que só pensam na sua mente negatividade, o mal, o pior, também tem propensão a desenvolver depressão. Ira não tratada, aquilo que vai se acumulando e não é tratado de forma correta, também pode gerar depressão. Pecado. O pecado também? Sim, o pecado pode ser uma das causas, um pecado específico. Vou dar um exemplo, um aborto cometido na juventude. Posteriormente, a gente sabe relatos de mulheres que têm muitos pesadelos por conta desse ocorrido, tem um forte sentimento de culpa por conta desse pecado, então é necessário tratar de forma adequada, com arrependimento, confissão, e às vezes até ajuda também de um aconselhamento pastoral, de um terapeuta cristão, é necessário um tratamento. Então o pecado pode também gerar episódio de depressão, mas ele não é a única causa, existem múltiplos fatores que podem desencadear o processo de depressão, ok? Dito isto, quais são os efeitos da depressão na pessoa? São vários sintomas terríveis, vários aqui eu já disse com relação ao que Elias vivenciou, né? Como sentimento de incapacidade, desânimo, desmotivação, insegurança, indisposição, fadiga. A depressão no estágio avançado, a pessoa ela não consegue sequer levantar da cama, ela não consegue sequer tomar um banho, né? De tanta indisposição, fadiga e desânimo. Infelicidade, que é a falta de esperança, aquele pessimismo, nada vai dar certo, ela não consegue ver uma saída. Desinteresse pela vida, profunda tristeza ou desejo de morte mesmo, né? A depressão também, ela pode desencadear doenças físicas. Por quê? Porque a tristeza e a solidão, ela deixa o organismo exposto a doenças oportunistas. Baixa a imunidade, a pessoa fica exposta. Então, ela pode desenvolver várias doenças, como gripes, gastrite, infecções, problemas de pele, manchas na pele e vários outros sintomas também. Vamos lá, baixa autoestima, falta de confiança, autodepreciação, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não posso. Retraimento, a pessoa evita contato com outras pessoas, ela não quer sair de casa, ela conversa pouco, ela refugia-se na televisão, na internet, no álcool, nas drogas. E forte tendência suicida. Então são vários efeitos, você pode falar, eu me identifiquei com alguns deles. Consulte um médico, somente o médico especializado, ele poderá dar o diagnóstico correto, ok? Ninguém aqui está estimulando o autodiagnóstico nem ao autotratamento. Pelo contrário, se você identificou algumas desses efeitos aqui, procure o médico, procure ajuda e procure tratamento.
como evitar cair em depressão? Bom, existem sim determinadas atitudes que vai nos ajudar. Um exemplo é a questão da solidão. A solidão, ela pode propiciar, sim, depressão, a pessoa que ela é isolada. Então, algo que ajuda você participar de uma comunidade religiosa, de uma igreja, do grupo de jovens, de um pequeno grupo de célula, você participar de programações da igreja, de um ministério específico, porque isso facilita que você conviva com pessoas. E já é comprovado, né? O ser humano, ele não é criado para viver isolado. Ele é criado para se relacionar. E, sobretudo, se relacionar com Deus em oração, em comunhão, em leitura da palavra, né? E participe de um grupo do livro, né? Livros cristãos, para que você esteja ali com pessoas convivendo. Isso é saudável. Então, há mecanismos, sim, de nós evitar cair em depressão. Então, nós precisamos entender que precisamos cuidar dessas 3 dimensões, do corpo, da alma e do espírito. Do espírito é o nosso relacionamento com Deus, de comunhão com Deus. Precisa ser fortalecido, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar nutrindo a nossa fé, ouvindo pregações, lendo a palavra, lendo livros que venham aguçar a nossa fé. Como é importante isso? Então nós precisamos trabalhar no homem integral, corpo, alma e espírito, nas 3 dimensões. Na alma, nos relacionando, convivendo, estabelecendo boas amizades com pessoas que têm os mesmos valores e princípios, que vão nos levantar, nos colocar para cima, né? Nos dar palavra de ânimo, de encorajamento. A gente sabe que existem sim relacionamentos tóxicos que sugam toda a nossa energia, que nos colocam para baixo, que nos pisam, que nos destroem emocionalmente. Então nós temos que estar atentos e buscar relacionamentos saudáveis. E nós temos a parte do corpo também, né? Alimentação adequada, atividade física. E agora eu vou trazer um dado importante, que eu tenho batido nessa tecla com relação à atividade física, que é algo, né, que exige uma disciplina de nós, mas os benefícios, eles são imensuráveis. Eu vi uma médica psiquiatra falando, quem pratica atividade física 3 vezes por semana, durante 1 hora cada treino, é como se ela estivesse tomando a dose de um antidepressivo. Corresponde. Então, já ouvi um outro médico falando que em depressões leves, ele já conseguiu retirar as medicações com atividade física regular e adequada. Entendem? Percebe o quanto é importante a atividade física? Porque ela libera, né? Adrenalina, libera, eu não sei bem lá, os hormônios saudáveis que o nosso corpo necessita para esse bem-estar. Então, a atividade física ela é fundamental no combate à depressão. Obviamente que se é uma depressão profunda, você não vai tratar só com atividade física. Você vai precisar de medicação, você vai precisar de um aconselhamento pastoral, um aconselhamento com um terapeuta. Aí é mais complexo, mas nós precisamos sempre atacar as 3 faces, as 3 dimensões do ser humano: corpo, alma, que é as emoções, e o espírito, que é a nossa vida espiritual, ok? Então vamos lá, eu vou enumerar, porque eu falei genericamente, mas eu vou enumerar aqui para ficar mais didático para nós. Como evitar, né? Cuidando do corpo, da alma e do espírito. Em primeiro lugar, lide diretamente com as causas. O salmista, lá em Salmo 42, versículo 1, ele conversava com ele mesmo. E ele perguntava para ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Confia no Senhor, né? Aqui ele fala, deixa eu verificar aqui. Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, que é a saúde do meu semblante. E meu Deus, olha que lição valiosa. Davi, ele procurou a causa.
por que você está abatida, minha alma? Tem algum problema? Tem algum conflito? Tem algo que eu possa identificar? Ou será que eu preciso tratar? É algo químico? É algo que eu ainda não identifiquei? Por quê? Eu preciso identificar a causa. E eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Espera pelo Senhor. A Bíblia diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão passar por aflição. Vai passar. Nós precisamos ter esse diálogo conosco. Nós precisamos trazer essa palavra de ânimo e de esperança para nós. E a palavra, ela é riquíssima em palavras de esperança e de fortalecimento. Segundo lugar, confia em Deus. Confia em Deus, que é auxílio e salvador. Terceiro, enfrente o desespero. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Aprenda a lidar com a raiva e a culpa, confessando, tratando, não se pondo só sobre a vossa ira. Alivia as tribulações do meu coração. Considera as minhas angústias. Foi uma oração de Davi. Confronte modos de pensar. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, diz que nós devemos ocupar o nosso pensamento com o que é justo, puro, amável e virtuoso. Mas aí a pessoa só fica em frente aos jornais vendo as tragédias. Aí, o que o nosso corpo vai assimilar? Tragédias, problemas. Então, vamos mudar a nossa forma de pensar. Vamos buscar fontes de esperança, de fé, de força. Sexto, aprenda a controlar e enfrentar o estresse da vida. Saiba que neste mundo encontrará aflições, mas enfrente-as com bom ânimo. Tenha momentos de dormir para recuperar as energias, para combater o estresse. Procure apoio, busque alguém para chorar com você. Pode ser um irmão, um aconselhamento pastoral, um psicólogo cristão, um psiquiatra, por que não? Que é o médico especialista para tratar das doenças mentais, como é a depressão. Dedique-se aos outros. Já sabe que quando nós fazemos pelo outro, isso traz um bem-estar para nós. Amai, compartilhai, praticai a hospitalidade, abençoai. Isso traz um bem-estar. E pratique e incentive a prática de exercícios físicos e uma boa alimentação. Voltando aqui. Cuide da alma, do corpo e do espírito. Cuide das três dimensões. Se for necessário, não se acanhe em procurar um médico especialista, em procurar ajuda. Assim como nós tomamos remédio por uma gripe, nós tomamos remédio por um gastrite, por uma diabetes, por uma pressão alta, por que não tomar um remédio para a depressão também, se for necessário? Não há problema nenhum, mas nós precisamos trabalhar todas as dimensões do ser humano, corpo, alma e espírito. Eu quero finalizar mais uma vez com o texto do salmista. Por que estás tu abatido, a minha alma? Ou por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Não deixe de nutrir a sua mente com as palavras de esperança que a palavra de Deus traz para nós. Meditar na Bíblia deve ser um exercício diário para as nossas vidas. Praticar atividade física, uma boa noite de sono, alimentação correta, bons pensamentos e, se for necessário, uma terapia, aconselhamento pastoral e até mesmo um médico psiquiatra para cuidar de nós. Você é templo do Espírito. Cuide de você na sua completude, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até a próxima aula.